Ele é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. E a família é uma área que o inimigo mais ataca as pessoas. Eu não sei se você tem percebido, não sei se você tem olhado para isso, mas a cada dia que passa, o inimigo tem destruído várias e várias famílias. E eu quero que você entenda que você nasceu para fazer a diferença em nome de Jesus e para que assim os propósitos de Deus se cumpram sobre a sua vida e sobre a sua história. Amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: você é um matador de gigantes. Cadê os matadores de gigante aqui? Quantos gigantes que se levantam sobre a nossa vida, não é? Quantos gigantes que se levantam para poder o quê? Nos paralisar. Agora, vai de cada um de nós deixarmos então esses gigantes nos destruir ou fazer com que esses gigantes caiam por terra e nós então continuemos a nossa vida no nome de Jesus. Nós vamos então ler esse texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 50 a 51, até vai estar aqui no telão, se você quiser acompanhar aqui comigo. Diz assim o texto: assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Algumas traduções falam sobre como se fosse um estilingue, né? Era como se fosse um alforje assim, que ele girou, como um pedaço de pano, e ele então girou de couro, melhor dizendo, e lançou. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Preste atenção nos detalhes desse texto. A Bíblia aqui diz que sem espada ele derrubou o filisteu. Praticamente era impossível um soldado, um homem de guerra, ir lutar sem uma espada. Praticamente impossível vencer uma guerra sem então ter uma espada em suas mãos. Mas aqui nós vamos entender e aprender que não precisamos de muitas coisas para vencer as adversidades da qual se levanta na nossa direção. O inimigo ele vem por um caminho, mas ele tem que bater em retirada por 7 em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas e nós não podemos então fraquejar nessa palavra. Nós precisamos entender essa palavra e avançar nessa palavra no nome de Jesus. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Existem vários tipos de problemas que chegam na nossa direção. Vários, diversos. Porém, quando nós vencemos o maior, é como se tivesse assim, sabe quando você então está no meio assim, vários cachorros, e aí de repente tem aquele cachorro mais bravo, mas quando você domina aquela situação e aquele cachorro bravo, ele então bate em retirada, você bate o pé para ele, você firma então com ele, e ele sai correndo, os outros então saem tudo correndo atrás dele, os outros não ficam ali. Assim também é o diabo na nossa vida. O diabo ele manda vários seres para poder nos atormentar. Vários. E eu costumo dizer que tem alguns xing-ling. Tem alguns demônios que são aqueles xing-ling, sabe? Quando você compra assim, um produto assim meio ruim, aquele piratão do bravo mesmo, espero que você não compre, mas se você compra aquele xing-ling mesmo, você não pode esperar muita coisa dele, não é verdade? É verdade ou não é? Então você não espera muita coisa. Por isso que eu digo, existem demônios que são os xing-ling, que são aqueles que só fazem só barulho. Mas também tem os demônios que acabam então sendo um pouco mais fortes. E esses demônios são aqueles que o inimigo manda para destruir a nossa vida. Os outros é só para tirar a nossa atenção. E aquele maligno que vem, se nós então não nos posicionarmos e não derrotarmos ele, os demais também nós não derrotaremos. Olhe para a sua vida
que você vai perceber que tem um grande problema. Não são grandes problemas, não são vários grandes problemas, é um. Um problema é o maior que a gente então tem. Sempre em nossa época nós vamos passar por momentos onde os problemas eles se levantam na nossa direção. Porém, quando nós vencemos aquele problema, irmãos, aquele mal vai bater em retirada. Eu não sei qual é a expectativa do teu coração. Eu não sei como você se encontra nessa noite. Mas eu quero te dizer que se você colocar a sua fé em ação, os inimigos baterão em retirada da tua vida em nome de Jesus. Queridos, nós somos matadores de gigante. Quando a Bíblia fala sobre o matador de gigante, ele fala sobre Davi. Um homem pequeno, sem uma grande estatura. Ele não tinha formação de guerreiro. Ele não tinha armas de guerreiro. Ele não tinha nem tipo de guerreiro. Ele não tinha nada. Mas ele tinha algo incomum. E é o que você precisa ter. Davi, ele tinha fé. A fé que Davi tinha não fez com que ele olhasse para o gigante e temesse. A Bíblia diz que Golias, ele era um homem de mais de 3 metros de altura. Grande, armado até os dentes. Sua lança, então, pesava como, praticamente como uma pessoa magra, ela pesa hoje, para que você possa entender o significado de cada uma das coisas. A sua roupagem era uma roupa, então, muito pesada, era uma roupa, então, de guerreiro, um homem forte. Para você ter ideia, ele intimidava todo o exército. Imagina milhares de homens sendo intimidados por um. Imagina o tamanho desse cara. Imagine a posição que esse cara tinha. Mas como Davi, ele era diferente. Davi, ele era diferente. E eu acredito que você também é diferente. Porque você está aqui nessa noite. Se você então está aqui nessa noite é porque você é diferente. Você quer algo a mais. Você quer ir mais longe. Você quer ir além. E ali então Davi, ele olha. E ele fala assim, não. Vocês não podem blasfemar. Vocês não podem insultar o exército do Deus vivo dessa maneira. Aí ele então toma a posição, ele disse assim, eu vou derrotar esse gigante. Diga assim comigo, a minha posição. Diga com bastante força, a minha posição me fará vencer. Olhe para o irmão que está do teu lado e pergunte, qual é a sua posição diante do problema? Deixa eu trazer você para a terra, porque algumas pessoas estão em Marte. Primeiro passo, nós precisamos entender que temos um problema. E o segundo passo é entender que esse problema não vai sair da nossa vida se nós não nos posicionarmos. Não adianta nós ficarmos com os braços cruzados ou colocar então a poeira debaixo do tapete, que isso não vai resolver nada para a nossa vida. Nós precisamos então tomar uma posição. O gigante se levantava, e à medida que o gigante se levantava, o povo corria. O gigante se levantava no outro dia e o povo corria. Qual é o gigante que tem se levantado na sua direção, meu irmão? Qual é o problema e a batalha que tem se levantado então sobre a sua vida? E tem feito muitas vezes você ficar com medo. Davi, ele olha para o gigante e diz assim, tá bem. Se ele fosse hoje, se usasse o nosso linguajar, ele falaria assim, você é grande, mas não é 2 não. E ele olha para aquele gigante e ele fala assim, eu vou destruir você. Ele desce no ribeiro, ele pega pedras. Diga comigo, pedras. Diga comigo, coisas comuns. Pedra é comum, todo mundo tem pedra. Pode pegar pedra. E ali então ele pega aquelas pedras, coloca dentro do embornal, pega então a sua funda e vai então em direção àquele gigante. E quando ele vai então na direção daquele gigante, sabe o que ele faz? Ele foca.
Você já teve a curiosidade de ver uma armadura de um guerreiro? Ela protege todo o peitoral, porque uma flechada poderia ser fatal. As costas e o peito ela protege totalmente, porque era de lata, fundido. Aqui ficava então tipo de um capacete, só que com a frente aberta. Lugares vitais era então protegido por aquela armadura. Só que Davi ele olha, e no que ele olha, ele foca o meio da testa dele. Diga comigo, foco. Não é de qualquer maneira que nós vamos vencer o nosso inimigo. O primeiro passo para que você possa vencer os inimigos que se levantam na sua direção é: estude ele. Aprenda qual é a maior habilidade que ele tem e o que ele mais está fazendo de ruim na tua vida. Observe isso. Detecta então o ponto fraco, o lugar então que seria fatal, para que você pudesse então executá-lo. E o restante, o Espírito fará com a tua vida. A Bíblia diz que aquele rapaz, aquele gigante, irmãos, se aquele gigante tivesse dado, ele não precisava nem ter enfiado a lança em Davi. Só uma lançada nele assim já tinha quebrado Davi inteiro. Mas Davi ele era esperto. E ele observava então o gigante. E a hora que ele viu a oportunidade, ele lançou. E aquele gigante, a Bíblia diz que aquele gigante, a pedra deu no meio da testa dele. Ele cai por terra. Davi chega então, decepa a sua cabeça. E todos os outros inimigos fogem da presença de Davi. Assim é conosco. Nós não podemos paralisar em meio a situações. Acredite no que eu estou falando. O que o inimigo quer fazer é te colocar medo. Medo de viver. Medo da vida. Medo de dar um passo a mais. Talvez o seu inimigo tenha sido então a dificuldade para você então subir de trabalho, alcançar novos patamares, ir então em outras direções. E aí então ele se coloca na sua frente e você fica com medo e aí acaba sendo acuado. Não, vamos para frente em nome de Jesus. Vamos então olhar para ele e dizer assim: inimigo, você vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Deus colocou pedra nas minhas mãos e eu vou destruir todos os inimigos que se levantarem na minha direção. Nós somos mais fortes com Deus. E eu trouxe aqui para vocês alguns pontos para que nós possamos então entender melhor essa palavra de Davi e para que nós possamos romper em nossa vida, em nossa família, em nossa jornada, em nosso trajeto. Nós não podemos então ficar paralisados. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês aqui é o seguinte: para que Davi vencesse aquele gigante, primeiro, ele precisou superar todos os traumas que ele tinha na família. Uma pessoa traumatizada, ela não consegue avançar. Uma pessoa traumatizada com alguma situação que aconteceu no seu passado, ela não consegue romper. Traumas paralisam a vida das pessoas. Por exemplo, tem gente que tem dificuldade de olhar nos olhos do outro. Você conhece alguém que tem dificuldade de olhar nos olhos um do outro? Quantos conhecem pessoas assim? Muito provavelmente que é uma pessoa que ela tem um sentimento de inferioridade sobre a sua vida. Ela não consegue olhar para as pessoas de igual.
Uma pessoa dessa, numa entrevista de trabalho, vai sofrer. Num atendimento, então, às pessoas vai sofrer. Num momento, então, de um namoro ou de uma pessoa, então, à frente, ela vai, então, ter dificuldade. Por quê? A sua visão, ela comunica. O nosso olhar, ele comunica. Traumas familiares. Agora, deixa eu te perguntar. Qual de nós aqui que nunca passamos por um trauma familiar? Qual de nós aqui já não fomos rejeitados? Já não fomos deixados? Já não fomos traídos? Já não fomos rejeitados? Já não fomos então abandonados? Já não fomos então tantas outras coisas mais? Qual de nós aqui que não fomos? Agora, você tem duas opções. Ou você convive traumatizada, ou você vence isso em nome de Jesus. Pastor, como eu venço então os traumas da minha vida? Na cruz. A cruz é a maneira da qual nós vencemos os traumas para a nossa vida. Deixando na cruz. Colocando na cruz aquilo que então pode paralisar a nossa vida. Então, supere seus traumas. Rejeite a voz da orfandade. Existem pessoas que acabam achando assim, poxa, mas ninguém gosta de mim. Não precisa levantar a mão, não. Mas, quantos de vocês já não sentiram assim? Parece que o desprezo, parece que ninguém gosta de nós. Parece que ninguém quer estar perto de nós. Orfandade. Talvez você foi rejeitado quando criança, no ventre materno, ou etc e tal. Talvez alguém fez alguma coisa para você e você tem esse trauma. E essa orfandade precisa ser vencida na sua vida. Para que o quê? Para que os propósitos de Deus se cumpram em você. Olhe para cá e preste atenção. Não sei quem te abandonou. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus nunca vai te abandonar. A Bíblia diz que pode até um pai se esquecer dos seus filhos. Mas ele, todavia, não se esquecerá de mim e de você. Porque na palma das mãos dele tem o nosso nome gravado. Olha que lindo. O seu nome, fala seu nome aí, está gravado na palma da mão do Senhor. Ele não esquece. Você tem costume de quando você não pode esquecer alguma coisa, anotar assim, em algum lugar? Você tem? Quem tem esse costume aí? Eu escrevo assim, tipo, faço um xizinho, ou marco alguma coisa assim na mão, assim, para mim não esquecer. Agora, imagina na palma da mão de Jesus, ele nunca vai esquecer de você. Olha para o seu irmão e diga assim, ele não vai esquecer de você. B, reafirme a importância da família. A família é algo muito importante para a nossa vida. Nós não podemos desprezar a importância de uma família. A família, ela forma caráter. A família, ela forma estrutura. A família, ela forma então pessoas de bem. Observe para você ver as sequências das famílias. Olhe para a vida das pessoas e você vai perceber que há uma sequência. Por isso que é muito importante nós valorizarmos demais a nossa família. E olhar para isso e não permitir com que o inimigo destrua a nossa família. Hoje nós estamos aqui e nós então estamos falando sobre família sacerdotal. E a família sacerdotal é aquela que reafirma a importância. Como tem sido seu coração para com a sua família? Pastor, a minha família sou eu e mais. Tudo bem. Qual é? Você vai construir, ou você vai reconstruir, ou algo então, enfim. Mas você precisa ter uma importância e precisa saber a importância que a sua família tem. A sua família é muito importante para você e você precisa então olhar para isso de uma forma diferenciada. C, revise constantemente os seus papéis dentro dessa família. Você já percebeu que hoje em dia tem perdido os valores? Aonde a mulher está querendo ser o marido está querendo ser a mulher, os filhos estão mandando nos pais.
Os pais já não têm mais nenhum tipo de honra também para os filhos e os tratam de qualquer maneira. O que está acontecendo? Valores invertidos. E os valores, irmãos, é algo que nós precisamos então ter muito cuidado em nossa vida. Quais são os valores que você então carrega para a sua vida? Você, homem, qual o valor que você tem então dado para os seus filhos, para o seu pai, para seus irmãos? Você, mulher, a mesma coisa então para com a sua família? Os valores, eles não podem ser perdidos. A nossa família precisa haver uma harmonia, precisa haver então uma tranquilidade, porque senão nós não vamos vencer a vida lá fora. Tem pessoas que se dão bem lá fora e ruim dentro de casa. É ao contrário, porque lá fora é o campo de batalha, dentro de casa é o lugar de refúgio que nós precisamos então ter sobre a nossa vida. Então, reafirme os seus papéis. O que você é na sua família? Você é pai? Seja. Você é mãe? Seja. Você é filho? Seja. Reafirme o seu papel. Seja quem Deus chamou você para ser. Não fuja da sua missão e do seu propósito. Segundo, treine o coração dos seus filhos. Com certeza, Jessé treinou muito Davi para ele vencer. Os pais hoje em dia não têm treinado. Quantos aqui são pais e mães aqui? Levanta a mão aqui. A maioria absoluta esmagadora. E você que não é ainda vai ser. Amém ou não amém? Amém? Vão se casar, vão ter filhos, etc. Então já pega essa já aí para a sua vida. A maioria dos pais não tem treinado o coração dos filhos. A Bíblia diz que os pais não devem provocar a ira dos filhos. E os pais precisam treinar os seus filhos. Treinar para quê? Para guerra. Essa vida é uma guerra. É uma guerra ou não é? Você não vive uma batalha todos os dias? E o que você tem que fazer? Você tem que pegar os seus filhos. Você tem que pegar então, sentar e treinar eles. Mostrar como que é a vida. Você sabe por quê? Ou nós ensinamos, ou esse mundo vai ensinar. E o mundo bate firme. Então vamos ensinar. Eu sei que alguns não vão querer ouvir e vão ainda apanhar do mundo para depois aprender. Mas o nosso papel devemos então executar. Então, treine o coração dos seus filhos. Os seus filhos precisam então desejar ser como você é, fazer aquilo que você tem feito. Treine seus filhos em casa. Cuide então dos seus filhos em casa. Alinhe seus filhos então em sua casa. Mostre para eles o valor e o princípio então que tem uma família. Hoje em dia, as mães e os pais já não têm tido mais essa harmonia dentro de casa para treinar daquilo que é realmente importante. Aproxime seus filhos da Bíblia. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Nós precisamos ler a Bíblia em casa. Nós precisamos então estudar a palavra em casa. Sabe, irmãos, nós não podemos, em hipótese alguma, perder essa característica de estudar a Bíblia e de colocar os nossos filhos para conhecer melhor esse livro tão precioso que é a palavra de Deus. Hoje em dia, as crianças aprendem de tudo. Hoje a pastora estava até falando para mim que o Isaac estava assistindo o Paulinho lá, de repente vem ele, né? Caneta azul, azul caneta. E eu estava tomando banho, a hora que eu saí do banheiro, eu estava me trocando, e de repente lá o Isaac cantando, caneta azul, azul caneta. Ninguém ensinou, mas aprende fácil, né, irmão, essas coisas, né? Fala a verdade. Então, nós precisamos ensinar o quê? Os nossos filhos? A Bíblia. Compartilhe os feitos de Deus, compartilhe aquilo que Deus tem feito. Irmãos, Deus tem feito tantas coisas. Deus fez algo na sua vida?
Sente com seus filhos e conte. Meu filho, Deus, olha, conta as histórias da Bíblia. Conta as historinhas da Bíblia. Meu filho, olha, Deus é assim, assim, assim. Olha, Deus tem feito isso, isso, isso. Me fale uma coisa, como é que um filho vai crescer em um ambiente onde os pais só reclamam? Onde ele está ali olhando, o pai e a mãe só reclamando. Nossa, essa vida é difícil, que não sei o que tem. E balalá, balalá, balalá. Ou briga, contenda e confusão. Como que esses filhos vão crescer? A estima, embaixo. Nós precisamos o quê? Compartilhar os feitos de Deus. Sabe aquela história, irmãos? Derrota. Fica contando derrota para ninguém, não. Fracassos, conta para ninguém, não. Conta para Deus. Vitórias, conta para todo mundo, porque assim você exalta o nome do Senhor. Sabe? Se nós contássemos então as nossas vitórias e deixássemos então os nossos fracassos só nos pés da cruz, com certeza seria tudo diferente hoje nas nossas vidas. Estabeleça valores. Quais são os valores? Qual é o valor da tua casa? Por exemplo, na minha casa, nós proibimos qualquer tipo de palavrão e gíria. Qualquer tipo. Nós proibimos. Por quê? Porque senão crescemos então em um ambiente. Então, valores. Em casa precisa haver valores. Nós precisamos então ter valores a poder então seguir, para que os nossos filhos sigam, para que a nossa família siga, para que os nossos descendentes então sigam, né? E quais são então esses valores? Deus é bom. Deus é bom para você? Esse é um valor que você precisa ensinar para os seus filhos. Tem gente que ensina assim, né? Ó, não faz isso não, que Deus vai te mandar você para o inferno. Que Deus é esse? Quem quer servir um Deus que vai mandar para o inferno? Não, Deus é bom, meu filho. A misericórdia do Senhor dura para todo sempre. É igual a história. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É assim, ó. Muitas pessoas... Aqui não tem ninguém que fez isso já alguma vez já. O filho está fazendo alguma coisa. Vou chamar o pastor. Chamar o pastor? Que pensamento que esse filho vai ter do pastor? O pastor vai me punir. O pastor vai me colocar, então, né, de castigo lá no quartinho, lá, né, enjoelhado em cima do milho. Aí, quando você fala para ele vir para a igreja, ele fala, não quero, não vou lá no pastor, não. Por quê? Porque cria essa situação. A mesma coisa com Deus. Então, fale para os seus filhos, para os seus descendentes, que Deus é bom. Olhe para o seu irmão e diga assim, Deus é bom. Estabeleça valores, nada é impossível. Nós estamos lendo o livro de Lucas, e uma das coisas lindas do primeiro dia, que foi ontem, que Deus trouxe no meu coração isso, foi que Isabel e Zacarias, eles já eram velhos, fartos de dias, ela estéril, não podia gerar. E sabe o que aconteceu, irmãos? O milagre, ela teve então um filho, na sua velhice. O anjo apareceu para ela e ela foi então a mãe de João Batista. Nada é impossível. Nós precisamos falar isso para os nossos filhos. Tem pai que o filho fala assim, pai, eu vou ser engenheiro. Larga de ser besta, menino, não tem dinheiro nem para comer direito, você vai ser engenheiro? Tudo é possível. Se o seu filho falar para você que quer ser um astronauta, impulsione ele porque é possível. Se o seu filho falar para você que quer ser um médico, uma médica, impulsione eles porque é possível. Porque não subestimem a capacidade dos seus filhos. Tudo é possível. Olha para o seu irmão e diga, tudo é possível. Aleluia. São valores. Mais um. Tudo foi liquidado na cruz. Tem pessoas que carregam um fardo sobre a sua vida. Tudo foi aniquilado na cruz. Jesus pagou o preço para todos nós. Você sabia que os seus pecados, quando você confessa ele diante do Senhor, a Bíblia diz que Deus ele não se lembra mais? Ele perdoa completamente, indiferente daquilo que foi feito. Desde aquele que fez atrocidades bárbaras, até aquele que contou uma mentirinha, tudo isso então cai num pacote só e Deus perdoa tudo de uma tacada só. É tudo de uma vez, Deus limpa,
perdoa a pessoa para que a pessoa possa seguir a vida e viver uma vida plena e abençoada. Então, valores que você precisa, então, estar sempre falando. Outro, eu sou importante. Bata no seu peito e diga, eu sou importante. Eu costumo dizer que eu acordo de manhã, e eu vou então ao banheiro, tomo um banho, eu fico na frente do espelho, irmãos, e eu faço o meu V de vencedor. Você precisa olhar para o espelho e dizer, você é importante, cara. Porque é o seguinte, nessa terra não tem ninguém mais importante do que você, para você mesmo. Quando você acha que outra pessoa é mais importante do que você, pronto, já está tudo errado. Tem pessoas que falam assim, não, eu preciso fazer a pessoa feliz. Se você não é feliz, você não faz ninguém feliz. Se você não se sente importante, você não fará de ninguém uma pessoa importante. Você precisa se considerar uma pessoa importante. Bata no peito e diga, eu sou importante. Olha para o seu irmão e diga, você é importante. Pastor, por que nós somos importantes? Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz pela minha vida e pela sua vida. A cruz não era para Jesus, era para mim e para você. E Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar, em nosso favor. Amém? Então nós somos muito importantes. Mais um. Vamos lá. Meu tablet dá uma travadinha aqui de vez em quando aqui. Então veja bem, nós precisamos dar exemplos para os nossos filhos de ser persistente. Nossa família, nós precisamos ser persistente. Alguém aqui, quando montou na bicicleta a primeira vez, sem rodinha, sem nada, montou, andou e não caiu? Teve alguém assim aqui? Quantos caiu uma vez? Quantos caíram algumas vezes? Quantos têm algum ralado de bicicleta? E por que você não desistiu? Porque você foi persistente. Então nós temos que ser persistente. Eu me lembro que se eu não tivesse sido persistente, eu não era casado com a pastora. 1 ano de fora. 1 ano me esnobando, irmãos. Deixa eu limpar meu coração aqui. 1 ano. Me esnobava, passava perto de mim. Dava nem bola. 1 ano. E eu ali, persistindo. Vai acontecer. Vai dar certo. Até que teve um dia, irmãos, que deu certo. Seja persistente. Olha para o seu irmão e diga, seja persistente. O Luan tem um testemunho de persistência também, né, Luan? Eu estava falando que Deus abençoou sua vida aí nessa semana, né? Não, tem gente que vai pedir o trabalho. Aí chega lá no trabalho lá, fala assim, eu estou precisando de um emprego. O cara fala assim, hoje não tenho não. Fala, tá bom, nunca mais passa lá. O cara vai lá de manhã, de tarde, de noite. Você sabe que tem uma vaga, vai lá de manhã, de tarde, de noite. Ou, o senhor vim aqui. Mas não tem. Não, então tá bom, de tarde eu volto. Quem sabe tem. A Bíblia diz que teve uma história de uma mulher, e essa mulher, ela todo dia batia na porta então do juiz, e falava assim para o juiz, juiz, o senhor não vai julgar minha causa? E o juiz não julgava, até um belo de um dia que ele foi lá e julgou a causa dela. Então veja bem, a nossa vida, nós precisamos ser insistente e persistente naquela situação, porque assim nós vamos ter então a bênção e a vitória sobre a nossa vida. Demonstre sempre esperança. Olha para o seu irmão e diga assim, a esperança não pode morrer na tua vida. Não pode. O que você anseia? Eu, por exemplo, eu tenho vários sonhos na minha vida. E você? Tem alguns que falam assim, meu sonho já. Quem não tem sonho, não chega em lugar algum. Sabe qual era o meu maior sonho quando eu trabalhava na roça cortando cana? Era de um dia comer em casa,
com os meus pés debaixo da mesa de casa. Esse era o meu sonho. Esse era o meu desejo. 8 anos se passou. Parecia que nunca ia chegar esse dia. Mas chegou. E eu quero te dizer que não sei quanto tempo faz que você está esperando por uma bênção. Tenha persistente, tenha perseverança, tenha persistência. Acredite e tenha esperança, porque vai chegar esse milagre para a sua vida em nome de Jesus. Você precisa crer, tenha esperança, demonstre esperança para as pessoas. Porque tem pai e mãe que olha para os filhos e fala assim: filho, já era, já a nossa vida já acabou, já nós vamos morrer de fome aqui. Vai falar que nem Agar, fala assim: eu vou deixar você aí, ó, Ismael, e nós vamos morrer de fome aqui mesmo, vou deixar você aqui no canto aqui. Não, Deus vai mandar o socorro para a nossa vida. Sempre Deus vai mandar o socorro para as nossas vidas, amém? Então demonstre esperança, inspire generosidade. Você tem sido uma pessoa generosa ou mesquinha? Quando alguém bate na tua casa pedindo alimento, você dá o quê? Fubá? Sal? Vaca e periquito? Porque sal? Quem come sal, irmão? Quem come fubá? Não, mas eu pego aquilo que tem de pior em casa. Então não dá. Fala que não tem, que é melhor. Generosidade. A pastora sempre fala sobre isso. Sabe qual que é o segredo da minha prosperidade? É eu ser generoso. Você precisa ser uma pessoa generosa. Não seja mesquinho. Aquela pessoa que chega na fila do caixa e a do caixa fala assim para você: posso te dar umas balas? Aí você fala assim: pode, mas eu vou vir pagar com essas balas, viu? Porque tem gente que é bem assim. Não seja dessa maneira. Seja uma pessoa generosa de coração. Faça sempre mais do que aquilo que está sendo colocado. Discipline as pessoas com sabedoria. Ajude sua família com muita sabedoria. Tem pai e mãe que não tem sabedoria para conversar, para falar. Mulher que não tem sabedoria para falar com o marido. Marido que não tem sabedoria para falar com a esposa e vive naquela contenda, naquele problema, naquela dificuldade. Terceiro, desenvolva saúde na sua comunicação. Você precisa ser uma pessoa que a comunicação seja uma comunicação saudável. Tem gente que a hora que abre a boca já tem um bafo, né? Mas tira a parte do bafo, que não, se não for problema de estômago, é falta de higiene. A pessoa só fala abobrinha. Ela abre a boca, só problema. Desenvolva uma saúde na sua comunicação. Grave uma coisa que eu vou te falar, e se você quiser carregar isso para a sua vida, talvez fará muito sentido para você durante a sua jornada. Aquilo que não edifica, não fale. Engula as suas palavras. É muito melhor do que você falar qualquer coisa. Porque quem fala o que quer? 4. Exponha seus filhos ao sobrenatural. Exponha sua família ao sobrenatural. Acredite que há algo sobrenatural. O céu existe. Anjos existem. Milagres existem. Algo diferente acontece na nossa direção. Porque o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Exponha sua família nesse ambiente. Não deixe sua família no superficial. Mergulhe eles no sobrenatural. Coloque eles então para dentro então do sobrenatural, mostrando que é possível. E o que é sobrenatural, irmãos? É além do natural. É além do normal. É o incomum. É aquilo que então outras pessoas então não conseguem ver. Então exponha seus filhos, a sua família nisso. 5. Descubra e conduza seus filhos no destino deles. Família, o marido, a mulher. Pai e mãe, você que está aqui hoje, está me ouvindo, preste muita atenção no que eu vou te falar. Seus filhos não são você. Seus filhos não serão felizes no teu sonho
Seus filhos serão felizes nos sonhos deles. Deus tem um plano para a vida dos seus filhos, diferente daquele que teve para você. Então descubra o chamado, descubra o sonho, descubra o propósito e envie eles para esse chamado. Nós precisamos conduzir a nossa família para o chamado, para o destino deles. Eu não posso. Tem marido que casa, que quer que a mulher seja igual à mãe. Não vai ser. Tem mulher que casa, que quer que o marido seja igual ao pai, ou igual então a alguém. Não vai ser. Nós somos totalmente diferentes. Cada um de nós somos diferentes. Hoje, gente complicada é gente. Gente é complicado, porque cada um é diferente. E para você entender cada um de nós, dá um trabalho, mas quando você entende, ou melhor, quando você respeita, as coisas vão fluir de uma forma diferenciada, em nome de Jesus. Então, descubra isso. Cada um tem uma pegada nessa vida, amém? Sexto, interaja com a comunidade da fé, ou seja, traga seus filhos para a igreja. Preste atenção no que eu vou te falar. Tem coisa mais importante do que uma família ser gerada dentro da igreja e caminhar então dentro da igreja? Passear então perto da igreja, se conectar então com as pessoas da igreja? Não tem nada parecido com isso. Por quê? Porque os relacionamentos eles vão surgindo a partir das nossas amizades, do hall de amigos da qual nós temos. É assim ou não é assim? Como a maioria das pessoas chegam até a igreja? Por um amigo que convidou, como aqui alguns estão, né? Foi convidado por uma pessoa, um amigo convidou. Ou seja, aí nós vamos então agregando as pessoas à comunidade da fé. Nós precisamos então estar trazendo pessoas, estar trazendo a nossa família, estar ensinando a nossa família a viver e a caminhar nessa forma. E sétimo e último, ensine seus filhos e as suas famílias sobre batalha espiritual. Eu iniciei a mensagem e encerro falando sobre isso. Irmãos, Davi não venceu com as suas habilidades. As habilidades humanas vencem problemas humanos. Se você não desenvolver uma habilidade espiritual e entender que há uma batalha espiritual, se você pudesse abrir os olhos agora, espiritualmente falando, e enxergasse o que está acontecendo, você ia ver luz e trevas brigando, demônios e anjos então degladiando. Por que isso? Porque o inimigo ele quer parar a nossa vida e os anjos do Senhor ele quer então nos deixar avançar. Essa é a luta constante que acontece em nossas vidas. E se eu e você não aprendermos a mudar o ambiente que nós estamos, talvez você já chegou num ambiente de trabalho e a hora que você chegou lá estava um clima tenso. Você já chegou na sua casa que parece que então mudou tudo, parece que o trem está fervendo. Você já chegou já num lugar, numa roda de amigos e parece que o negócio está se levantando? Por que isso? Isso é uma batalha espiritual que está surgindo. Por que acontecem os homicídios? Por que acontecem as brigas? Por que acontecem as separações? Por que acontece então tudo isso que nós estamos vivendo nesse mundo? Por causa das batalhas espirituais que há. E eu e você não precisamos de arma física, nós precisamos das armas espirituais, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E se você quiser vencer as lutas dessa vida, não lute com as pessoas, lute com os demônios que agem através da vida das pessoas. Se tem alguém complicado no trabalho, lute contra o demônio que está na vida dela. Se há alguém então complicado na tua família, lute contra os demônios que há então sobre a vida dela. Porque sempre atrás de um problema há um demônio. Não tem como ter um problema e nesse problema não ter um demônio. Ou melhor, não é um, é uma legião de demônios que tem. E você e eu precisamos lutar. E as nossas lutas precisam ser então guerras espirituais. Né? Eu coloquei aqui uma frase, olha lá, uma imagem ali para você ver, dá uma observada ali, olha o tamanho de Davi, olha o tamanho de Golias.
Qual é o problema que você tem? Você tem tudo o que você precisa para vencer eles. Você tem tudo o que você necessita para destruir todos os gigantes que se levantaram na tua direção. A sua vida é preciosa. A sua história é preciosa. Não jogue fora por nada. Pegue as pedras, pegue a funda e mate todos os gigantes que se levantar na tua direção. Não pare antes de você ter destruído ele. Aqui está um detalhe importante. Davi lança a pedra bate na cabeça do gigante, o gigante cai no chão, mas aquela pedra não matou Golias. Mas ele pega então a espada do soldado que estava do lado e arranca a cabeça dele. Sabe por quê? Problemas nós precisamos resolver. Se nós não resolvermos, eles voltarão e voltarão mais fortes, porque eles voltarão furiosos para nos destruir. Então resolva cada um deles e avance para a glória do Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim: você é um matador de gigante. Não, mas fale com mais força: você é um matador de gigante. Olhando para ele ou para ela, pergunte assim: qual é o problema da sua vida? Aí você pergunta assim: vai desistir? Ou vai avançar? Se coloque de pé no nome de Jesus. Eu não desisto, irmãos. Sabe aquela história do pioento? Nós temos que ser assim. Não desiste. Avance. Prossiga para o alvo. Chegue então no lugar que Deus determinou para que você possa chegar. E assim, o Espírito Santo vai te ajudar a avançar, ultrapassar as barreiras e chegar no destino que Deus planejou para a tua vida. Feche seus olhos. Reflita sobre essa